Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, cantos louvores, indo para os céus. 476, cantor cristão. Esse é o cantor para os servos de Jesus Cristo. Há 50 anos eu falo a mesma coisa, cantor cristão para os servos que, de fato, devem louvar o Salvador Jesus Cristo. Amém, né? Louvado seja o Pai Celestial. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Essa é a minha pregação de todo dia. Cristo não abandona aqueles que nele creu, pela palavra ouvida do Evangelho de Jesus Cristo. Ele nunca abandona, jamais abandonará. Ele é o Salvador verdadeiro, o Salvador maravilhoso, o Salvador da glória, do homem, da mulher, do jovem, do menino, da menina. Creia em Jesus Cristo, entregue a vida para Jesus, que na cruz do Calvário derramou o seu sangue pela humanidade. Isso é que é maravilhoso, não é verdade? Todo louvor a Ele, né? Honras e glórias a Jesus. Eu quero já, antes de perda de tempo, eu quero ler aqui o versículo desse momento, desse instante especial que estamos aqui consagrando para o louvor do Senhor e para o bem daqueles que vão me ouvir, para o bem do coração daqueles que possam, em qualquer lugar, ouvir o pastor Berivaldo. Aqui fala o pastor Berivaldo. No Evangelho de João, e no capítulo 14, eu vou ler um versículo, versículo 6. Não precisa todos os versículos, eu quero fazer uma coisa sucinta para que seja entendida, é o principal. O capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, isso que é valoroso. O que foi que Jesus disse? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O que disse Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora preste atenção, ponto. Ninguém, diz o versículo, vem ao Pai senão por mim. Quem é o Pai? O Deus Criador do céu e da terra. O Deus que amou a humanidade e enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz por mim e por você, pela humanidade de todo o planeta que ele criou. Então, Jesus foi enviado como o mensageiro de Deus, como o Verbo divino para resgatar essa humanidade perdida. Jesus foi enviado como Deus homem, o unigênito do Pai, para que toda a humanidade que venha a crer nele tenha direito à vida eterna. Essa é a única maneira da obtenção da vida eterna. Então, queridos, eu vou começar dizendo a vocês dessa maneira. Falar do nome de Deus como a sociedade fala, não é o caminho, não é o caminho de entrada. Todo mundo está falando. Hoje tornou-se moda. O que é moda? É aquilo que todos procuram fazer, imitar,
proceder, desenvolver moda, né? A moda dos tempos nesse âmbito, nesse ciclo de vida religioso do planeta Terra. Sabe qual é a moda? Deus te abençoe. Todo lugar onde você vai, o que faz, com quem atende, com quem conversa, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Todo mundo está vivendo essa magia religiosa dos tempos. Deus te abençoe. Ah, pastor, está errado falar Deus te abençoe? Calma, vamos devagar. Errado, não, mas não é o caminho da salvação. Todo mundo acha que falou Deus te abençoe, está tudo resolvido. Você pode viver 60, 70, 80 anos ou 90 anos, como muitos chegam, falando Deus te abençoe. Quando você partir daqui do mundo, você vai para o inferno. Você não tem salvação. Você viveu 70, 80 anos, ou mais, ou menos, falando Deus te abençoe, e você não teve direito à salvação. Olhe, queridos, quem mais fala Deus te abençoe hoje, vou repetir, já falei em outros trabalhos, estou sempre repetindo essa tese. Quem mais fala Deus te abençoe são os mendigos. Os mendigos são os maiores portadores desta frase, dessa expressão, desse dito religioso que consagra ao público a humanidade. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ninguém procura compromisso ou mencionar ou evocar o nome de Jesus Cristo. Ninguém se dispõe publicamente a dizer: Jesus, perdoe os meus pecados com aquele sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário, o seu sangue, o seu sacrifício expiatório. Me lave com este sangue, me purifique, me santifique. Ninguém está declarando o nome de Jesus, quase, nos momentos atuais. Eu entro em templos, em muitos lugares, e templos diferentes, de denominações diferentes, de uma infinidade de pregadores de glória a Deus e aleluia. Quando se fala o nome de Jesus, você cata assim, não dá um punhado. Fala-se de tudo que dá para encher bacia. Se tu fala de tudo, repete o nome de Deus que você poderia encher uma bacia. O nome de Jesus, às vezes só na oração, uma oração de despedida, porque fala em nome de Jesus, amém. Quase não se lembra do nome de Jesus. Ou, desculpem, se lembra, tem vergonha de falar. Ah, pastor, eu lembro toda hora, mas tem vergonha de falar. Tem vergonha de falar. A sua pregação ou a pregação de hoje em qualquer púlpito, em qualquer templo, em qualquer canto do planeta deveria ser sobre Jesus Cristo, sem falhar. Se for uma pregação de 40 minutos, fale 40 minutos de Jesus Cristo e da sua cruz. Se for uma pregação de 1 hora, fale 1 hora. Repita dezenas e dezenas de vezes o nome de Jesus Cristo e o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Diga abertamente, literalmente, com palavras esclarecedoras, sem gritaria, mas com a delicadeza que o Espírito permite. Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém entra no céu se não for por esse caminho. Ninguém tem nenhuma herança eterna se não for por esse caminho. Ninguém obterá salvação se não for por esse caminho. Cristo, o caminho da cruz, do sacrifício de Jesus, da expiação que ele fez na cruz do Calvário pela humanidade. Creia, passe a viver essa realidade, não tenha receios, não tenha medo,
Não tenha medo de cara feia, não tenha medo de entroncado, de bochechudos, que são religiosos e que não gostam que se fale muitas vezes repetido do nome de Jesus. Para que repetir o nome de Jesus? Ora, tem outro nome melhor? Tem outro assunto mais importante? Ou vocês acham que ficar falando de avisos e contando historinha de irmão de visita e disso, isso é culto? Isso não é culto, isso faz parte do enchimento da conversação na hora do culto. Quando se está lá fazendo, às vezes, 10, 15, 20, às vezes meia hora de avisos, de recomendações, de papapá, 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 isso é a publicidade do culto, isso é o comercial do culto. A hora do culto, eles enfeitam com aviso, com essas conversinhas aí, para preencher o tempo, porque falta assunto que dignifique a hora do culto, que engrandeça o Salvador, que traga honras puras a Jesus Cristo, nosso Senhor. O povo vai ao templo não é para ver aviso, bota aviso lá na parede, no quadro, bota o aviso lá pendurado nos cartazes, no boletim, escreve boletim, manda lá, hoje tudo é WhatsApp, até se alguém pedir sal, o nego manda pelo WhatsApp. Só falta mandar as águas bentas lá dos pentecostais pelo WhatsApp. Tudo, né? Não é verdade? Então, manda os avisos pelo WhatsApp também. A hora consagrada, chamada hora de culto, culto é uma hora de adoração, culto é uma hora dedicada à divindade, culto não é hora de ficar lá com um copo d'água se exibindo dentro do templo e vai 10 vezes lá para o banheiro e vem do banheiro e conta lorota e fica lá aquela conversaiada ou no banheiro ou na porta e está lá e mais enchendo o tempo do que... Queridos, vamos partir para a realidade, para a verdade. Jesus é o caminho, a sociedade precisa ouvir isto, os irmãos que frequentam o templo precisam dessa realidade, desse esclarecimento. Há muita gente enchendo o banco sem o novo nascimento, sem a experiência da cruz do Salvador sobre a sua vida, sobre a sua família. Pregadores, não se envergonhem, obreiros, pastores, não se envergonhem, ministros de Cristo, não tenha medo de cara feia e nem de perder o seu salário quando você fala o que não gosta, os irmãos já mandam embora e quer outro pregador que faça o gosto deles, que faça o gosto de seus filhos. Pregue Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, o único caminho. Diga isso dezenas de vezes, todos os meses, o ano inteiro. Tem que embebecer a mente e o coração do público com a palavra Jesus é o único caminho. Jesus Cristo é o único caminho, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, que deu a sua vida na cruz do Calvário para redimir vidas. O segredo da pregação, do culto, da hora bendita que se gasta no templo é salvar almas, é consagrar vidas, é fazer a mente endurecida de tantos cara feia que estão nos bancos, se sentindo os doutores da lei só porque dá dízimo, se sentindo os doutores da lei porque está no templo há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos, se julgam os donos, os manda-chuva e querem tolir, assustar, amedrontar os pregadores para pregar somente história, falar de televisão, de futebol e de outros papos que não tem nada a ver com a vida eterna. Fale de Cristo, fale da cruz do Salvador, do sangue derramado para salvar, redimir, para libertar, para curar vidas, para santificar vidas, para quebrantar o coração dessa sociedade que senta nos bancos, cochila, vai para o banheiro, bebe água e mal entende o que se falou e quando chega em casa nem lembra de tudo ou não lembra de nada. Às vezes estão preocupados só com os avisos, com os abraços, com os beijinhos de porta de templo. Pregadores, ministros, pastores, diáconos,
presbíteros, vocês que falam, líderes de sociedade, senhoras, líderes de homem, não se acanhem, abra a palavra, fale de Cristo, Cristo, a cruz de Cristo. Jesus é o único caminho, Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode se consagrar, ir a Deus sem Ele, sem Ele. Não adianta falar o nome de Deus a vida inteira se você tem ocultado o nome de Jesus, se Jesus não está plenamente como Senhor absoluto da sua vida, se você não experimentou essa realidade que transforma a vida literalmente em uma nova criatura, que não para mais de falar desse Salvador Jesus. Jesus é o príncipe da paz, o único Salvador. Jesus será o juiz de todas as coisas. Não leve na brincadeira com o negócio de Deus te abençoe, Deus te abençoe, com essa conversa mole, achando que está consagrado porque falou Deus te abençoe. Aonde Jesus Cristo habita em sua vida? Quem é o Senhor absoluto da sua vida? Quem é o Senhor absoluto da sua família? É Cristo. Você já passou por esse caminho, o caminho da cruz, onde o sangue de Cristo foi derramado para nos limpar, nos libertar de todo pecado, de toda iniquidade, de toda impureza, de toda mente impura, de todos os erros da vida. E agora a gente não tem mais vergonha nem medo, fala de Cristo, mostra que pertencemos a Jesus Cristo, de manhã, de tarde e de noite, no templo, fora do templo, em casa, no trabalho, na rua, em todo lugar. Assim como todo mundo está viciado a ficar olhando a tela do celular, fale o nome de Cristo mais vezes do que liga o seu celular. Hoje a adoração ao celular é tão profunda que a pessoa vai tomar banho, o celular está ali. Se tocar, o nego sai de chuveiro correndo para pegar o celular, para dormir, para tudo. O celular, o povo anda tropeçando pela rua, nos buracos das calçadas e dos calçamentos, olhando para o celular. Muitos são acidentados porque o olho está na tela do celular. E Jesus, onde está? E o nome glorioso deste Salvador, aonde ele ocupa, qual é a vaga que ele ocupa na sua vida? Quem é o primeiro lugar da sua vida? É Jesus ou é o celular? É Jesus ou é o mundo? É Jesus ou é os esportes? É Jesus ou são os avisos? É Jesus ou são os amigos? Não creia, não se pendure na bandeira do Deus te abençoe, porque quem mais acena a bandeira do Deus te abençoe são os esmoléus, os pedintes. Eu não sou contra os pedintes, eu dou esmola, eu gosto, eu amo dar esmola, mas os pedintes são o dono dessa frase, Deus te abençoe. Os pedintes são os manda-chuva do Deus te abençoe, só que eles são pedintes a vida inteira, tudo sujo. Se der roupa, eles não vestem, porque se ele vestir uma roupa nova, ele deixa de ser pedinte. Se ele botar um sapato novo, deixa de ser pedinte. Então anda rasgado, sujo, outros descalços, descabelado, porque essa é a forma de pedir e de ganhar e de causar a comoção por onde eles andam, mas na boca, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Só que Deus não abençoa eles estão sempre na lama, na miséria. Se falar de Jesus, eles saem correndo e até podem nos xingar também, né? Então, queridos, o Deus te abençoe não significa um erro, mas significa um atalho que não é o necessário. Você fica se defendendo, achando que falou de Deus e deixou para trás a cruz do seu Salvador, o nome do seu Salvador. O meu Senhor é Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Rei, o domo do meu viver. É Ele quem me ilumina em todos os momentos, em todos os lugares, por onde eu for, aonde eu estiver, Senhor Jesus. Me guarde, Senhor Jesus, me ilumine. Senhor Jesus, quem é aquele que está ali olhando feio para mim? Senhor Jesus, ilumina-me, eu vou passar naquele lugar escuro. Senhor Jesus, eu vou entrar naquela porta e não sei o que está do outro lado. Senhor Jesus, não me canso. E Ele não se cansa de me ouvir, Ele me ama, Ele ama você, Ele ama a sociedade, Ele ama quem crer no nome dEle, Ele ama quem crer na cruz que Ele sofreu e derramou o seu sangue, Ele ama todos que a Ele se rende, se entrega, que sente um amor profundo
em clamar pelo seu nome. Eu só li um versículo, mas eu vou continuar com outros versículos em outro vídeo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Não adianta falar do nome do Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então não precisa falar do nome do Pai. Fale do nome dEle. Ninguém vem ao Pai. Você quer ficar aí achando que está adorando o Pai, mas o nome dEle está esquecido? Você está no caminho contrário. Esse é o caminho da religiosidade. O mundo religioso, a turma do religiosismo que não quer negócio com a cruz de Cristo, não quer negócio com a salvação, com a vida eterna. Quando se fala nisso, o nego puxa a sacola, vai embora. Cristo, a única esperança. Esse foi o maior slogan que já se fez no Brasil há muitos anos atrás. Eu era muito jovenzinho quando esse slogan fazia estremecer tantas mentes que liam, né? Eu usei também esse slogan que foi fornecido pelos batistas em anos muito passados. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, louvado seja o nome do Salvador. Ame o Salvador, coloque o Salvador na mente, nos olhos, na boca, que o coração esteja repleto, derramando graça, derramando o amor de Cristo, daquele sangue derramado na cruz, que em sua vida se transforma em amor, em sabedoria, em graça, dada pelo Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo que comanda o seu viver, o seu falar, o seu olhar, o seu agir. Deixe o Espírito falar pela sua boca. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Salvador. Agora, não esqueça. Termino aqui essa palavra e faço uma conclusão. Não esqueça dos livros do pastor Berivaldo. As Mulheres da Bíblia, 1º e 2º, A Voz do Pregador, vários livros maravilhosos que o pastor já elaborou, já publicou. São 23 livros publicados. Procure o Clube de Autores. Eu só posso escrever pelo Clube de Autores. Procure os livros do Berivaldo Ferreira da Silva, do pastor Berivaldo. Está lá, 23 livros riquíssimos em mensagens abençoadas, iluminadas pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, de todo o coração, para esta nação e para o mundo, Cristo, Jesus Cristo, que na cruz do Calvário deu a vida por mim e por você. Agora eu concluo com muita alegria, com muito gozo, lembrando daquele cântico maravilhoso da Denise Duarte. Que maravilha, eu gosto dos hinos da Denise Duarte, que era a cantora que a gente ouviu muito em tempos idos, né? Em tempos passados, né? Creio sim no Pai, que me deu a salvação. Creio no Espírito, que nos traz consolação. Creio em Jesus, que é paz e amor, Espírito de Deus, que nos santificou. Espírito, e cante para o Pai. Pai. Agora, e cante para o Filho. Vamos terminar. Jesus, que Jesus esteja entronizado de tal maneira que o seu respirar de toda a sua casa seja Cristo, Jesus Cristo, o único caminho. Um beijo para a sociedade brasileira e mundial, aos meus queridos, em nome de Jesus, amém. Amém.